Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Hoje, 20 de outubro, é o Dia do Maquinista, Dia Internacional do Bicho Preguiça, Dia Mundial das Estatísticas, Dia do Arquivista. Gente, somos a agência CWB de notícias. Nesse jornal, prestação de serviço, cidadania, futebol, entrevistas, comentários, depoimentos e sempre notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto, tem o comentário do dia. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Iniciamos mais uma vez esse espaço de cidadania. Antes, quero dizer a você que opinião não se discute, cada um tem a sua. Quero também te informar que a ciência do conhecimento pode mudar muitas coisas. A ciência pode mudar muitas coisas. Exemplo, a geografia pode ser mudada apenas com a remoção de um monte. A história também pode ser mudada através de um novo documento que possa chegar. O direito muda toda hora. A medicina também muda com a descoberta de novos medicamentos. A economia pode ser mudada com remanejamentos. Então, vemos diariamente que quase todas as ciências podem ser mudadas. Repetir, para você analisar e pensar um pouco. Quase todas as ciências podem ser mudadas. Quase todas, com exceção de uma. Todas e todos nós precisamos saber que a matemática jamais se muda. Os números são absolutos e exatos. E esses números são fatos definitivos e fatos definidos. Apresentei isso tudo para que você tome essa consciência. Então, ao analisar o que eu falei aqui, volto a destacar: opinião, cada um tem a sua. Mas achar que você é desprovido de raciocínio e inteligência não pode se admitir. Eu estou destacando isso para dizer a você que tem político no Brasil acreditando que você não pensa, que você é burro e que você é ignorante. Então, basta visualizarmos e ouvirmos também as mentiras que são impostas a todos nós a todo dia. Qualquer um de nós, nos dias de hoje, pode fazer qualquer comparação. Isso através de fatos, através de números absolutos, porque todos os pensantes no Brasil têm celular. E pesquisar no telefone é muito mais fácil. Você pega o telefone, dá um Google aqui e
você pode pesquisar. Então, quando esses políticos afirmarem que fiz isso ou fiz aquilo, reflita, pesquise e faça, através do Google, a comparação e você vai ter a verdade. E exemplos você pode buscar. Quem fez mais por saúde? Dá um Google, você sabe. Quem fez mais por segurança? Quem fez mais por habitação? Quem entregou mais títulos de terra? Quem fez mais por educação? Quem proporcionou mais emprego? Quem roubou? Quem deixou de roubar? Saber sobre isso é muito simples. Basta dar um Google e a verdade vai ser mostrada. Essa verdade vai ser mostrada através de organizações oficiais, números oficiais, divulgados por instituições oficiais. Então, não deixem esses políticos acharem que você é burro, que você é ignorante. Você pode pesquisar, você pode pensar e você deve votar. No dia 30 de outubro, você vai fazer o seguinte: você aperta o verde da nossa bandeira e confirma. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil deve ser reindustrializado, focando na geração de energia limpa, renovável e também barata. A fala do ministro foi feita no painel de abertura do evento Brasil Export, que ocorreu em Brasília. Disse o ministro: existe esta percepção lá fora de que o Brasil é uma potência alimentar. Eu escutei a diretora-geral da OMC elogiando politicamente o Brasil em uma reunião. Escutei também do secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, afirmar os mesmos elogios em relação à energia, dizendo que o Brasil é chave para a segurança energética do mundo. O ministro disse, além do programa de reindustrialização, o Brasil tem todas estas potencialidades. Guedes reforçou a ideia de que o Brasil possa se transformar em uma potência agroindustrial, somada à capacidade de produção e exportação de commodities agrícolas do país. Segundo Guedes, esse movimento é possível por conta do quê? Da capacidade de geração de energia limpa, barata e que o Brasil possui muito. Com incentivo do IPVA zero, no Paraná, o primeiro a ser concedido no país, e a expansão da eletromobilidade, o Paraná abriu caminho para a ampliação da frota de veículos elétricos. Hoje é o terceiro estado com maior número de veículos eletrificados, o que inclui os elétricos e também os híbridos. Nesse segmento, números paranaenses mostram o crescimento desse mercado. Em 2 anos, a frota paranaense deu um salto, passando de pouco mais de 2.000 unidades em 2020 para 9.121 unidades veículos em setembro de 2022. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, do Ministério da Infraestrutura. A frota paranaense só fica abaixo de Minas Gerais, com 9.362, e de São Paulo, com 43.371. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um grupo de trabalho para apoiar a implementação de observatórios das mulheres rurais do Brasil. O projeto visa fundamentar propostas de
aprimoramento, formulação de implementação de políticas públicas e outros programas para o fortalecimento da presença da mulher no agronegócio brasileiro, seja em atividade agropecuária, florestais ou agrícola. A portaria, que institui o grupo, foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 1º de novembro deste 2022. Segundo o documento, compete ao colegiado apoiar a estruturação de bancos de dados e informações pertinentes à mulher rural, assessorar a execução de ações que visem dar viabilidade e também identificar restrições ao trabalho das mulheres no meio do campo e orientar, por meio de recomendações, a formulação e implementação de ações políticas públicas para a mulher no meio rural. O agronegócio é responsável por aproximadamente 80% de todo o que é exportado pelo Paraná, em termos nacionais. Nos últimos 10 anos, a participação do Estado nas vendas brasileiras do agro para o exterior foi, em média, 13,4%, enquanto nas importações o Estado recebeu 11,6%. Somente no ano passado, em recursos, o superávit foi de 12,9 bilhões de dólares. Esse é um dos dados apresentados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no panorama do comércio exterior do agronegócio do Paraná, que foi publicado em português, inglês e também espanhol. O Paraná tem identidade produtiva muito bem firmada. É um estado agrícola, de campos, florescem riquezas que alimentam sua população e auxiliam no sustento do mundo. A afirmação é do secretário Norberto Ortigarra na apresentação deste trabalho. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Precisão na informação. Agora convido você a saber mais do que aconteceu no 6º torneio de xadrez aqui no Sesc Caiobá. Bom, torneio esse que teve início dia 18 e teve seu término dia 25 de setembro. Agora fique com as imagens e os vídeos aqui diretamente do Sesc Caiobá. Eu jogo profissionalmente, participo de campeonatos, dou aula de xadrez, paralelamente, e trabalho numa empresa que vende material de jogo de xadrez, peça, tabuleiro, relógio, todo produto oficial profissional, desde peças de plástico como peças de madeira. E aí eu viajo para os campeonatos e levo o material para poder vender. Então, mesmo quando eu estou competindo, eu ainda estou trabalhando. Eu estimo que eu tenho mais de 300 troféus. Tenho alguns também fora do país. O último eu ganhei, inclusive, em Portugal este ano. Já competi em outros países também. O primeiro país mesmo que eu fui foi o Pan-Americano Sub-10 na Colômbia, em 2004. E assim, para fora mesmo, na Europa, foi em 2012, quando eu fui campeã brasileira Sub-20. Me deu o direito de representar o Brasil no Mundial na Grécia. Eu venci agora um americano chamado Alexandre Schaefer. Mas eu estou indo bem nesse torneio. Eu venci um grande mestre e um mestre FIDE. Eu estou
indo mais do que a minha expectativa quando eu vim jogar esse torneio. Então a segunda rodada eu venci o Iago, eu estava de brancas, foi uma partida muito interessante, foi uma London, onde eu consegui obter um ótimo sacrifício e um cálculo bem apurado, arrematando o mestre. Um dos prazeres que eu posso falar, que eu tenho e falo com orgulho, é não só competir, mas como também isso me trouxe uma vontade de escrever um livro para quem não sabe nada, para quem sabe ter algumas partidas minhas, e uma delas contra o Garry Kasparov. Em 2011, quando ele esteve no Brasil, numa passagem rápida, fazendo eventos, eu consegui ter assim a sensação de poder jogar com ele. Eu perdi, mas só de estar no livro, de ter esse registro, de ter a foto, e como eu falo, no xadrez ele é o meu ídolo. Você está de frente, eu fiquei um pouco nervosa, mas é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. É um prazer que, independente do resultado, foi gratificante para mim. Posso contar para meus filhos, meus netos, né, para todos. E eu, obviamente, coloco isso no livro como registro oficial que eu tenho para mostrar para as pessoas, né, o quanto o esporte, o xadrez, no meu caso, me levou tão longe assim. E se vocês quiserem, vocês podem entrar no site e ter acesso ao livro, que vocês vão ver lá minhas partidas e uma delas contra o Garry Kasparov. A menor oferta de hortifruti nos principais mercados atacadistas no país influenciou a alta de preços de importantes produtos em setembro. Entre as hortaliças, o destaque é para a batata, que teve aumento de 18,49% em setembro. Comparado com agosto, no caso das frutas, a banana teve alta de 15,08% entre agosto e setembro deste ano. Outros alimentos foram observados na cenoura, cebola, laranja, maçã e mamão, comercializados em 13 centrais de abastecimento do país. As informações são do 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Granjeiro, divulgado em Brasília, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A Secretaria de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes está finalizando os planos de desenvolvimento integrado de 6 regiões. A ação consolida o trabalho iniciado em 2021 com o lançamento do programa Paraná Produtivo, que realizou oficinas e diagnóstico para identificar potencialidades e carências regionais e projetos prioritários para o desenvolvimento equilibrado. Das 8 regiões atendidas pelo programa, foram instaladas governança em 6: Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Paranavaí, Campo Mourão, Irati, União da Vitória e Telêmaco Borba, Castro, Ponta Grossa. As 2 restantes, Umuarama e Cianorte e Guarapuava, serão concluídas até o final deste ano. Quase 40% das indústrias deixariam de usar as rodovias se houvesse outro tipo de transporte em bom estado de estrutura, revela a pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria. Divulgada, segundo o levantamento, as ferrovias seriam a principal opção de escoamento da produção para 28,5% dos industriais. De acordo com a pesquisa, o estado das ferrovias impede a troca. Atualmente, somente 8% das indústrias transportam a produção por trilhos. Desse total, 63% considera o sistema ferroviário regular, ruim ou péssimo. Somente 31% dizem ser bom ou ótimo. Os deputados aprovaram na sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná a proposta que visa promover a atualização na Lei de Combate ao Racismo em todo o Estado. O projeto de lei 689, assinado por diversos deputados, avançou em 3º turno de votação na forma de um substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça. O texto, que trata a divulgação de informações contra a prática de ato discriminatório por motivo de raça ou cor, promove alterações na Lei Estadual número 14.938, autorizando o Poder Executivo a criar o programa SOS Racismo no Paraná. A Fomento Paraná está aplicando a intermediação de operações de crédito, com opção de garantia fornecida por meio do Fundo Garantidor para Investimentos, Programa Emergencial de Acesso a Crédito, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A nova opção de garantia ofertada pela Fomento Paraná é uma forma de ampliar a oferta e facilitar o acesso ao crédito para empresas de micro, pequeno ou médio porte, porque não tem custo extra para o tomador, o que reduz o custo efetivo total da operação para patamares abaixo do mercado convencional. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Precisão na informação. A taxa anual da inflação ao consumidor, CPI, sigla em inglês, da zona do euro, atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro, ao acelerar de 9,1% em agosto. Segundo dados finais divulgados pela Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, a taxa de setembro ficou ligeiramente abaixo da leitura preliminar, a de expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 10% em ambos os casos. Apesar da leve revisão para baixo, a taxa recorde pressiona o Banco Central Europeu a seguir elevando juros de forma agressiva. O Banco Central Europeu busca e destaca a inflação de 2% e já aumentou seus juros básicos em 125 pontos bases de julho. A próxima reunião da política monetária do Banco Central Europeu será no dia 27. Em relação a agosto, a CPI da zona do euro subiu 1,2% em setembro e em linha com o consenso do mercado. Apenas o número CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e também de alimentos, teve ganho anual de 4,8% em setembro, confirmando a estimativa prévia. No confronto com agosto, o número do índice avançou 1% no último mês. Portanto, 10% de inflação na taxa do euro. E nos países que compõem a Comunidade Econômica Europeia. O Senado aprovou uma medida provisória que transforma a Agência Nacional de Proteção de Dados em uma autarquia. A ANPD, que é um órgão federal responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela nasceu vinculada à Presidência da República, mas desde 2019 já existia a possibilidade legal de transformá-la em autarquia especial. Assim, ela terá autonomia administrativa e financeira. O texto segue para a promulgação. O projeto da mudança, segundo a explicação do Poder Executivo, é evitar a descontinuidade administrativa da ANPD e trazer o quê? Mais confiabilidade ao sistema regulatório de proteção de dados. Neste último trimestre do ano, 6.602.000 toneladas de soja, milho, farelo e açúcar devem ser embarcadas pelo Porto de Paranaguá para o mês de outubro até dezembro, nos 12 terminais privados e também operados dos silos públicos esperam carregar 2.200.000 mais 660 toneladas desses produtos para exportação. O projeto para o embarque no período é 53,7% maior
do que as 4.294.259 toneladas dos mesmos granais gerados de outubro a dezembro de 2021. Portanto, a diferença está principalmente nos volumes esperados para os embarques de milho. Comentário do diretor de operações dos portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Júnior. Segundo ele, o produto tem chegado em grandes volumes e a tendência é que assim siga até o final deste ano. Criado para facilitar a regularização de imóveis em registro em todo o Paraná, o programa Escritura na Mão será ampliado pelo governo do estado a partir de 2023. Com isso, a meta estabelecida inicialmente de atender 16 mil famílias deverá ser expandida a partir do firmamento de novas parcerias com os municípios e de um modelo mais simples de contratação. Desde 2019, a iniciativa estadual, coordenada pela Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, entregou mais de 5 mil títulos de propriedades, isso a famílias paranaenses. A previsão é de que a primeira etapa, que recebeu 13,6 milhões de reais de aporte, seja concluída no próximo ano, paralelamente ao início da próxima segunda. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, o futebol. O futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Curitiba com mais um desafio. E que desafio! O Curitiba precisa quebrar o tabu de não ter vencido nenhuma partida neste ano fora de seus domínios. Foram 10 ou 11 derrotas, 2 empates. Uma coisa inaceitável para um time de primeira divisão. Um jogo ou outro tem que ganhar. E o Curitiba não ganhou nenhum fora. Precisa quebrar esse tabu. E tem possibilidades para isto, porque não há tabu que não se quebre. E surgiu a oportunidade. E a oportunidade é hoje. É daqui a pouco. No Morumbi, frente ao São Paulo. O São Paulo? O São Paulo é o São Paulo. O Curitiba é o Curitiba. O momento do São Paulo não é tão auspicioso assim. O São Paulo não tem muitos pontos a mais que o Curitiba. O São Paulo faz uma campanha apenas razoável no Campeonato Brasileiro. Campanha do Curitiba em termos de casa é muito boa. Falta buscar pontos fora e tem que buscá-los para permanecer na elite do futebol brasileiro. Olhando a tábua de classificação, observa-se o Curitiba com 34 pontos, o Ceará com 34 pontos, distanciados a 3 pontos do Cuiabá, que é o primeiro na zona do rebaixamento, 31 pontos. Então, se o Curitiba ganhar esta partida do São Paulo, ou mesmo empatá-la, certamente poderá realmente o Curitiba abrir o caminho para permanecer na elite do futebol brasileiro. Estamos torcendo para isto, porque queremos não só o bem do Curitiba, mas sim o bem do futebol paranaense, que merece ter representantes, 2 representantes na linha principal do futebol brasileiro. Muito grato, até a outra.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.